Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eu vim aqui para explicar a atividade dessa semana, certo? E para realizar essa atividade vai ser necessário que vocês ouçam o áudio que eu enviei no grupo e coloquei no Classroom, certo? No Classroom da sala. Tudo bem? O áudio é referente a uma atividade do livro Síntese, certo? A apostila de espanhol que nós utilizamos. E fala o áudio se trata de uma entrevista do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, certo? É uma entrevista que está em espanhol e é necessário que vocês respondam as questões em espanhol, certo? As questões vão ser referentes tanto ao conteúdo do áudio e quanto a um conteúdo reflexivo em cima do que é falado no áudio. Ou seja, vocês vão ter que pensar sobre o que está sendo falado no áudio, certo? O áudio não só está disponível no grupo, quanto neste documento eu transcrevi, eu pus o áudio escrito nesse documento aqui, nesse roteiro, certo? Então, antes de ouvir a gravação, tem o primeiro exercício, certo? Que é, antes de oír la grabación de una entrevista que el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado le dio a la revista semanal de periódico argentino Clarín. Charla con sus compañeros sobre las seguintes questões, vale? Então é assim, vocês vão, como vocês não estão em período remoto, não tem os colegas para debater em relação às perguntas que eles vão falar. Então vocês vão pensar em relação às perguntas que vão ser feitas, certo? É um conteúdo direcionado mais para o que vocês têm de conhecimento, certo? Como definirias a palavra fotografia? Como você definiria a palavra fotografia? Então a gente vai ter vários ângulos de se olhar para a fotografia, certo? A gente vai ter o ângulo pensando em notícia, pensando em meme, pensando em arte, certo? Então a gente vai abarcar um universo bem grande para definir o que é fotografia. A fotografia está presente na nossa vida em vários âmbitos, certo? Então é uma coisa para se pensar, certo? Se para você é arte, se para você é um conteúdo diferente, de registrar um momento, certo? De ser uma recordação de um momento, se é uma arte, se é um meme, certo? Então tem que pensar em cima disso, pensar o que é fotografia para você, certo? AB. Para ti, qual é a importância da fotografia em la actualidad? Certo? Então, vocês vão ter que refletir para vocês, certo? É uma resposta, é uma pergunta pessoal que está direcionada para vocês, certo? Então, para vocês, qual é a importância da fotografia na atualidade? Você pode pensar, por exemplo, na questão das fake news, certo? Qual a importância da fotografia nesse contexto atual das fake news? Pode pensar no contexto do Instagram, pensar no contexto do TikTok, que é uma coisa mais atual também, certo? Então é uma coisa que você tem que refletir sobre a importância na atualidade, certo? Pensar na construção da realidade, inclusive na fotografia, certo? A C.
lembrando que esse primeiro exercício são perguntas pessoais, certo? São perguntas direcionadas para você e para o que você está compreendendo, tudo bem? C. ¿Te parece que la popularización de las máquinas fotográficas digitales y la divulgación de las fotos en Internet pueden contribuir al debate sobre los problemas sociales? Nessa pergunta, a pergunta está direcionada para vocês refletirem, certo? Sobre a popularização das máquinas fotográficas digitais e a divulgação na internet, certo? Se podem contribuir para um debate sobre os problemas sociais. Então, vamos pensar, como por exemplo o caso que ocorreu recentemente do George Floyd, que foi morto por um policial lá nos Estados Unidos. Imaginem no contexto de uns anos atrás que nem todo mundo tinha um celular com câmera, certo? Para filmar certos acontecimentos, filmar certos problemas sociais, certo? Então, todo mundo agora tem acesso, alguns mais, outros menos, a uma câmera a um celular com câmera, ou seja, é uma coisa que se tornou popular, certo? Então você pode registrar momentos de desigualdade social. No caso que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, foi o caso que ele foi morto, certo? Sendo por racismo. Caiu aqui. Certo? E por conta da filmagem, né, se pôde comprovar que foi algo de cunho racista, certo? Então, o racismo é um problema social, mas você tem outros meios de registrar esses problemas sociais, certo? Então, você tem que pensar no como a popularização ajudou, a popularização das câmeras digitais ajudaram a divulgar, principalmente na internet, esse conteúdo de cunho social. Então, seria um conteúdo de comprovação da existência desses problemas sociais. Um dos exemplos é o caso do George Floyd, certo? Tem N casos, só que com a popularização da câmera digital facilitou a divulgação pela internet, certo? É uma questão de instantes que há a divulgação das imagens. Então é algo que vocês têm que pensar no contexto atual, certo? Que, por exemplo, acontece algo, a pessoa filma, já posta no Facebook, no Instagram, TikTok e afins, certo? No Twitter. Isso aí é uma ferramenta que ajuda a bombardear, certo? A alastrar esses acontecimentos e fazer as pessoas se questionarem dentro do contexto social o porquê que está acontecendo isso, como que está acontecendo. Então é uma ferramenta, é um instrumento de divulgação não só de causas sociais, mas de problemas sociais, certo? E a D é: que sabes sobre o fotógrafo entrevistado? ¿Te gustam suas fotos? Nesse caso, eu vou dar a dica de vocês pesquisarem o Sebastião Salgado na internet, certo? Então vocês vão lá, pesquisam Sebastião Salgado e vai aparecer várias fotos desse fotógrafo. Aí você vai responder se gostou ou não. Lembrando que tem que responder em espanhol, tá? É bem simples, é bem tranquilo. E como ele é um fotógrafo muito bem conceituado no mundo inteiro, é fácil de achar as fotos dele, certo? Ele é premiado, é um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, sempre fotografando questões sociais, certo? Num cunho mais artístico, não de denúncia, certo? A2.
Escute a entrevista e contesta sim ou não a estas perguntas, certo? Você vai responder sim ou não às perguntas que estão listadas nas alternativas abaixo, certo? Então, el fotógrafo tiene consciência de como torna a câmera quando enfoca. Salgado siente placer al fotografar. Salgado enfoca con el ojo derecho. ¿Alguna vez los fotografiados por Salgado se ven las fotos? ¿Considera Salgado que sus fotos son de protesta? Se considera Salgado um fotógrafo militante. Vale? Então, vocês vão ouvir o áudio e prestar bastante atenção, certo? Dentro das respostas que o Sebastião Salgado vai dar no áudio, certo? Então é importante que você ouça o áudio. E é uma questão mais simples, que é de sim ou não, certo? Não precisa justificar, é só sim ou não. Simples. Aqui uma fotinho dele. Agora a 3. Vocês vão ter que ouvir de novo o áudio, certo? Ouça mais de uma vez. Se você não entendeu, ouça o áudio acompanhando a transcrição, certo? Que aí facilita para vocês compreenderem o que está sendo falado, certo? Então, escute mais uma vez e retira del texto, certo? Então, escute mais uma vez e retire do texto que se pede, certo? Uma frase que expresse dúvida ou probabilidade, certo? Uma frase que expresse dúvida ou probabilidade. Então, vocês vão olhar a entrevista e ver qual frase expressa dúvida ou expresse probabilidade, certo? Então é uma coisa que tem que prestar atenção, certo? Entender o contexto da frase para poder tirar e colocar na resposta, certo? Você vai tirar do texto e pôr na resposta, então precisa ter atenção, tudo bem? B. Uma frase que expresse condição. Uma frase que expresse condição, certo? Então, prestar atenção de novo. Se a frase tem sentido condicional, certo? Se expressa uma condição, que aí é bem simples, é questão de prestar atenção, gente. Prestar atenção no significado da frase, certo? C. Uma frase que expresse obrigação, certo? Então, o que tem que prestar atenção nesse contexto? Se a frase tem sentido de obrigação, se está expressando a obrigação de alguém com algo, alguém com alguém, certo? Ou de algo com alguém. Então, é uma questão de prestar atenção no sentido, no significado da frase. É uma questão de prestar atenção, gente. Então, quanto mais prestar atenção, quanto melhor ler, facilita muito. A4. Contesta as perguntas de acordo com a entrevista. De novo, vocês vão tirar a resposta da entrevista. Nessa aqui não é questão de sim ou não, certo? É uma questão de você tirar com as suas palavras da entrevista. ¿Por qué Salgado se sorprende quando observa uma foto que sacam de ele quando está fotografiando, certo? Por que Salgado se surpreende quando observa uma foto que tiram dele quando ele está fotografando, certo? Então vai ter a pergunta do jornalista e ele vai responder sobre isso, certo? Então é só tirar do texto e escrever um pouco com as suas palavras, certo? Tá tudo no texto, tá tudo no áudio, certo? Então é uma questão de prestar atenção e ouvir com carinho, certo? Ouve, presta atenção, ouve mais de uma vez, certo? É bem simples. B.
El entrevistado establece una comparación entre el fotógrafo y el cazador. Los dos profissionais disparam, pero com objetivos distintos. Está de acordo com essa afirmação? Por quê? Aí já é uma resposta, uma pergunta direcionada para vocês. Então, é uma resposta que também está direcionada com o que vocês compreenderam, certo? Essa, na entrevista, o Sebastião Salgado vai fazer a comparação, certo? Entre o caçador e o fotógrafo, que ambos disparam, certo? Ambas as profissões disparam, mas com objetivos diferentes, certo? Então você vai pensar, um caçador dispara a arma com o objetivo de capturar alguma coisa, de capturar sua presa, certo? O fotógrafo, ele dispara a máquina. O ato de disparar a máquina é o que a gente chama de tirar a foto, certo? Só que com o objetivo de capturar o momento, capturar o instante, de eternizar o momento. Então ele dispara com o objetivo de capturar. O objetivo é bem parecido, é a captura, só que do caçador de uma presa ou do fotógrafo o momento, o instante, certo? Então é uma questão de prestar atenção dentro desse contexto. Então vocês vão pensar se vocês concordam ou não com essa afirmação, certo? A partir da entrevista do Sebastião Salgado. Tranquilo, gente? Não é difícil, é uma questão de prestar atenção no áudio, tá? A5. Ahora habla de ti. Resposta pessoal de novo. Que função te parece que tiene la fotografía en un periódico? Ampliar la información o ilustrarla? Convencer alguém de algo? Certo? Então, para você, qual a função que tem a fotografia em um jornal? Certo? Então, você vai olhar um jornal e ver o que significa aquela imagem. Se é para ampliar a informação, mostrar, ó, de fato aconteceu e está aqui a prova, ou apenas ilustrar, ou convencer alguém de algo. Ou apenas ilustrar é apenas colocar uma foto aleatória e tá lá, tá ilustrado. Ou convencer alguém de algo, certo? Utilizar como ferramenta comprovatória de que algo aconteceu, de que algo está atrelado à notícia, certo? Na minha opinião, como professor, tem um pouquinho de tudo, certo? Se você observar bem as notícias de jornal, certo? Tem tanto um caráter de ampliar a informação, quanto de ilustrar, quanto de convencimento, certo? Às vezes a pessoa só vira e fala, eu só acredito se eu ver. Aí quando você tem uma foto, você tem a informação, você tem a comprovação de que tal coisa aconteceu, certo? AB. ¿Te parece que la fotografía puede sensibilizar la gente sobre los problemas del mundo en que vivimos? Vocês acham que a fotografia pode sensibilizar a gente sobre os problemas do mundo em que vivemos? Então vocês vão ter que prestar atenção se a fotografia pode sensibilizar vocês ou a nossa sociedade sobre os problemas que ela tem, certo? Sobre os problemas sociais, sobre os problemas econômicos, certo? Se vocês sentem também essa sensibilização, certo? Se vocês se sentem tocados por essa imagem, certo? Então, a 5 também é uma questão bem pessoal, certo? Para vocês refletirem sobre o conteúdo. Agora, aqui, o que eu preciso que vocês façam em relação ao presente do indicativo? Coloquem no caderno, certo? A partir da semana que vem a gente vai dar continuidade ao presente do indicativo. Por quê?
Porque é importante que a gente tenha o conhecimento sobre o presente do indicativo bem concretizado, certo? Porque é a base para a gente conseguir evoluir para o próximo estágio, tudo bem? Então é um conteúdo muito importante para a gente conseguir compreender não só o que está por o conteúdo desse semestre, mas o conteúdo do resto do curso de espanhol, certo? É a base de todo o nosso conteúdo futuro, tudo bem? Porque a gente tem três formas de conjugação, certo? É dividido em três formas e cada uma dessas formas tem seus segmentos, certo? Então a gente tem o indicativo, certo? Que são ações concretas que aconteceram no passado, presente e futuro, certo? Subjuntivo, que expressa dúvidas, probabilidades, certo? Então é um conteúdo que necessita de um outro conteúdo concreto, bem fixado. E o imperativo, que expressa ordens, desejos, pedidos, certo? Então tem que prestar atenção, bastante atenção, e ter esse conteúdo concretizado já com o presente do indicativo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no caderno, certo? E a partir de semana que vem, nós vamos dar seguimento ao presente do indicativo, certo? Então, é bem simples, tem só que prestar atenção. Aqui, nesse exercício, vocês vão ler o que está escrito nas imagens, certo? E retirar, certo? Identificar as expressões que se utilizam para emitir opinião, preferência e obrigação. E, em seguida, transformar essas expressões que estão de forma afirmativa, vocês vão passar para a forma negativa, certo? É bem simples, gente. É questão de prestar atenção no verbo, certo? Tudo bem? Aqui tá a transcrição da entrevista, certo? Tem a parte auditiva do áudio e tem a parte transcrita da entrevista, certo? Então vocês têm tanto a entrevista em áudio quanto a entrevista escrita. Caso vocês não estejam compreendendo muito bem o áudio, vocês podem tirar a dúvida vendo a parte escrita, ou então ouvir o áudio junto e lendo junto com a parte escrita. Por quê? Porque aí facilita para você entender o que está sendo falado, certo? Aqui a mesma coisa do presente do indicativo. Coloquem o presente do indicativo no caderno, certo? É muito importante. Nós já vimos no primeiro estágio o presente do indicativo, certo? Então, coloquem no caderno. A partir de semana que vem a gente vai dar um enfoque no presente do indicativo, certo? Então, até semana que vem, gente.